Queres ver unido teu povo a ti, Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o teu chamado e busca a tua paz. Jesus, nos convidaste a virmos sem temor, a mesa preparaste aos teus fiéis, Senhor. Quiseste sob o vinho e pão nos dar teu sangue e corpo, o divinal perdão. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nessa casa de Deus, quando juntos queremos louvar, adorar o nosso Deus, por todas as bênçãos recebidas, pelo seu amor, pelo seu cuidado, enfim, por sua presença. Onde queremos agradecer porque, muito especialmente porque em Jesus, nós fazemos parte do reino de Deus aqui e também pela eternidade. Que bom que aqui você veio. E Deus, no seu amor e graça, na palavra e sacramentos, nos abraça, nos fortalece, nos aponta o caminho. Ou seja, está junto de nós. Que nós possamos seguir nessas certezas maravilhosas. Saúdo a vocês nas palavras do salmista que diz: o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Que nós possamos seguir em Jesus como parte do reino de Deus. Quero saudar também, então, além dos membros aqui da congregação, aqueles que nos visitam. Quem é visitante? Temos alguém que é visitante? Então pode levantar a mão. Então, muito bem-vindos os que nos visitam no culto, então, desta noite. Também saudamos aqueles que se unem a nós pela internet, os membros da congregação, e aqueles que também estão nos visitando, então, nesta noite. Deus abençoe e fortaleça a todos. Com relação a avisos, destacamos amanhã, então, nós temos o culto, então, às 9 horas, como acontece, cada final de semana, todos os sábados às 18, nós temos culto, e esse é transmitido, como acontece nesse momento, e todos os domingos de manhã às 9. Então, amanhã nós temos culto às 9 horas. Terça-feira, nós temos programações, e destaco, à noite, 19h30, estudo bíblico, Grupo São Cristóvão 1. Também na quarta-feira, 19h30, estudo bíblico, grupo universitário. Na quinta-feira, 19 horas, reunião das servas. Na sexta-feira, nós temos reunião da diretoria. E também temos apontado estudo bíblico RS 130. Ou conforme o líder, então, dirigir o seu grupo. E próximo sábado, instrução de confirmandos, 13h30 horas, primeiro ano, 14h30 horas, segundo ano. 17 horas, instrução de adultos. Aí começa o círculo novamente. Então a juventude acontece no próximo sábado, certo? Então os jovens haviam combinado isso na última reunião, então não hoje, mas sim, então no próximo dia 22, então, de junho. São os avisos que temos. No próximo final de semana também estaremos recebendo voluntários do Distrito Rio Uruguai, que vêm avançar no trabalho e ajudar pessoas atingidas aí por essa catástrofe histórica, essa grande enchente. Então nós teremos no próximo final de semana, se o tempo permitir, se Deus assim o permitir, voluntários também em nosso meio, aqui então em Lajeado. Então são os avisos que nós temos. Nós queremos agora, então, darmos sequência então ao culto, cantando o primeiro hino, Exultantes Te Adoramos.
Então o Gabriel hoje será o liturgista e estarei dirigindo a mensagem e outros momentos então do culto de hoje. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza e a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, rios, prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados.
E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Todos podem sentar. Eu convido neste momento para comparecerem aqui diante do altar do Senhor a senhora Clarice Fac e também a Patrícia Fac. Muito bem. Então vocês vieram ao altar do Senhor para serem recebidas como membros desta congregação, tendo sido transferidas da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Arroio do Meio. E nada impede que aqui vocês sejam aceitos. Então, por isso, para que conheçamos o seu sincero propósito, convido-as a declarar essa intenção diante de Deus e desta congregação. E lhes pergunto: vocês estão resolvidas a ser fiéis na participação aos cultos, à Santa Ceia, colocando-se assim sob a palavra e vontade de Deus? Então respondam dizendo: estamos. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, estendo-lhes a mão direita da comunhão e do amor cristãos, recebendo-as, então, como membros desta família, então da fé, então em Jesus. Incentivo vocês a participarem conosco da ceia do Senhor, dos cultos, bem como a fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados por Deus à sua igreja. Em nome do único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem, membros agora da Cristo. Deus abençoe e fortaleça. Vamos firme com Jesus aí. Patrícia, muito bem-vinda. Deus abençoe ricamente a vocês aí. Isso aí. E aí podem olhar para a congregação, os mais novos membros dessa família da fé, aqui, a família Cristo de Lajeado. Então, sigam com Jesus e sigam bem. Aqueles que puderem, se coloquem em pé. O salmo para este culto é o Salmo 1, qual eu leio um versículo, a congregação outro e o último versículo em conjunto. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa petição. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Bendito Senhor, visto que fizeste as Escrituras sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Todos podem sentar. Nós seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura do Antigo Testamento, em Ezequiel 17, 22 a 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito alto. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Até aqui a leitura.
segunda leitura bíblica encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 17. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com Deus, com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuraremos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos, outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenhamos o que responder aos que se sentem orgulhosos, por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era o novo. Até aqui. De meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus.
não irei falhar. Vinda tempestade a me consertar, pelo verbo eterno e de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, andando com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aqueles que podem se coloquem em pé. O Santo Evangelho para este culto está registrado em Marcos capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. Assim está escrito: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Até aqui o Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim.
e no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, as crianças são convidados especiais a virem até a frente, receber a bênção do Senhor. Também aquelas que tiverem a sua oferta, assim pode fazer, e seguir para a escola dominical. Bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam assim a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, vocês podem seguir com a professora para a escola dominical. A congregação canta o próximo hino que segue na projeção. Fazer a ti voltar, palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos em Jesus, a partir do qual fazemos parte do reino de Deus nesta vida e pela eternidade. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Ao ler os textos da Trienal desse final de semana, fui impactado no primeiro momento com o texto de Coríntios, pensando sobre o que nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, muito especialmente no Vale do Taquari, diante desta que é a maior catástrofe natural histórica, onde nós vemos muitas casas destruídas. Podemos dizer assim, milhares de casas destruídas. Muitas totalmente destruídas. Algumas com possibilidades de reconstrução. Mas olhando para essa realidade, olhando para o texto de Coríntios aqui, o texto diz que nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Interessante isso, não? Enquanto vivermos aqui neste mundo, por vezes, nós também, olhando para o nosso corpo, que é uma barraca, onde moramos, nós muitas vezes vamos gemer, vamos sofrer, vamos sentir o pecado e as suas consequências, trazendo momentos complicados, pesarosos, difíceis, por fim a própria morte. Agora, por outro lado, como é maravilhoso saber que tudo isso aqui tem os dias contados. Gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Então gememos, aflitos, enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Agora, já sabemos que um dia nós vamos morar numa casa que é eterna, lá no céu. Ou seja, o nosso corpo não mais estará sujeito a gemidos, sofrimentos, dores, avarias, destruição, pois já estaremos para sempre com o Senhor lá no céu, por Jesus. Ora, o nosso corpo vai voltar ao pó, vai ser destruído. Mas como Jesus ressuscitou, no dia derradeiro o nosso corpo será ressuscitado. E assim, a semelhança do corpo de Cristo, em glória, ou seja, nós estaremos aí de corpo e alma lá no céu. Viveremos numa casa que é eterna, não mais sujeitas à destruição, avarias, gemidos, sofrimentos. E quem nos dera que já pudéssemos estar lá. Mas já vivemos estas certezas por causa de Jesus. Porque Ele morreu por todos. Ou seja, Ele cumpriu os mandamentos por nós. Ele pagou os pecados por nós. Para que agora nós possamos viver essas certezas maravilhosas. O texto lá de Coríntios, ele também diz, lá no versículo 14,
porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Unidos com Cristo, somos novas criaturas. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ou seja, em Cristo não somos inimigos de Deus, mas somos amigos de Deus, somos filhos de Deus e vivemos a certeza de que um dia moraremos numa casa que é eterna. Não mais numa baraca que geme e sofre, mas numa casa que é eterna. Porque em Jesus fazemos parte do reino do nosso Deus. Eu chamo a atenção nesse momento para a segunda petição do Pai Nosso. Lá nós oramos: venha o teu reino. E o que nós pedimos quando nós oramos: venha o teu reino. Reinado vem de rei, de domínio. Um rei reina, ele governa, ele dirige. Quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus simplesmente que nós permaneçamos na fé onde nós fomos colocados na ação do Santo Espírito. Que nós permaneçamos nesta aliança no sangue de Jesus, que é eterna, a partir da qual vivemos a partir do nosso batismo. Que Ele continue nos suprindo na palavra, na Santa Ceia, nesta aliança, cuidando de nós. Ou seja, nesta aliança, nesse pacto de sangue, no sangue de Jesus, para que nós continuemos no reinado dEle, sob o domínio dEle. Mas também nós oramos e pedimos que mais pessoas cheguem à fé, pois estamos vivendo o tempo da graça, esse tempo em que é semeada a palavra no mundo. É o tempo que Deus também concede para que mais pessoas, na ação do Santo Espírito, venham crer em Jesus e venham ser salvas por Jesus. E temos uma terceira ênfase também na segunda petição: e que venha o reino da glória. Como seria bom se já estivéssemos morando nesta casa que é eterna e não mais nesta baraca. Por que ainda precisamos estar aqui, onde gememos e ora sofremos, e vemos tribulações, desgraças e a morte? É que Deus quer que mais pessoas possam ouvir da sua mensagem do amor, para que mais pessoas pelo Santo Espírito venham crer e serem salvas. Ele quer que mais pessoas possam se abrigar na sombra do Onipotente, para que mais pessoas também possam usufruir do que nós aqui usufruímos, recebemos e sentimos nos diversos momentos da nossa vida. Estamos vivendo o tempo da graça, mas com certeza um dia viveremos a glória lá nos céus. Jesus, ele contava histórias, parábolas, e o evangelho do culto de hoje justamente destaca isso, essa ação de Jesus, contando parábolas, buscando explicar melhor para as pessoas melhor compreenderem a sua mensagem. E os últimos versículos da perícope do Evangelho justamente fala sobre isso, que ele usava parábolas, mas com os discípulos ele agia de uma forma diferente ainda. Ele, em particular, explicava elas melhor, trabalhava melhor o conteúdo, então, dessas parábolas. E por que ele fazia isso? Porque os discípulos eram os estudantes do seminário. Ou seja, eles estavam fazendo essa graduação especial com o mestre dos mestres, Jesus, noite e dia, entre a teoria e a prática constantemente. E era a hora necessária para que Jesus sentasse com seus alunos, em particular, e explicasse ainda aquilo que ficasse por dúvidas. E nesse final de semana, nós vemos aqui Jesus destacando a parábola da semente e a semente então de mostarda. Duas histórias.
que vem com o objetivo falar sobre justamente o reino de Deus. E na primeira parábola da semente diz assim que o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem saber como isso acontece. E é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas ficam maduras, então o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo então da colheita. Ok. O que isso mostra para nós? Podemos pensar também com relação àquilo que Jesus fez. A partir de Jesus, tudo parecia pequeno. Ou seja, a palavra vai sendo semeada, ou seja, mais pessoas vão crendo e vão sendo salvas. Mas também na ação continuada da igreja. Qual é a ação continuada da igreja? Esse tempo da graça que nós vivemos ainda neste mundo. A semente vai sendo jogada na terra, ou seja, nós vamos sendo instrumentos de Deus na semeadura do Evangelho, e sem nós sabermos, ou seja, sem nós interferirmos nesse processo, ela brota, ela cresce, e depois vem a planta, e daí vem os frutos. Ou seja, isso é ação do próprio Espírito, que vai fazendo as coisas acontecerem. Não somos nós que pomos as pessoas na fé, mas somos instrumentos também do semear o Evangelho e da palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que faz com que as coisas aconteçam. Assim como ora o semeador que lança a semente na terra, e depois ele pode ser um instrumento para regar, um instrumento para arrancar o inso, mas ela por si só, ela cresce, ela produz os frutos, e aí no tempo certo vem então a colheita. E essa colheita quem fará? A colheita derradeira nós sabemos que é o próprio Deus que fará então essa colheita. Quando Deus assim o quiser, Ele vai também levar a cada um de nós nesta vida para a casa lá no céu, que é eterna. E assim, ou seja, os frutos serão contabilizados de forma definitiva então para a eternidade. E a semente do grão de mostarda justamente chama atenção aqui, a parábola, nos chama para a semente de mostarda, que na época, ali naquele contexto, era a menor das sementes. Não que ela é a menor de todas as sementes existentes na terra. Mas depois de semeada, ela cresce até ficar uma planta de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. E os ramos ficam grandes, onde os passarinhos fazem os ninhos entre as folhas. Ou seja, novamente pensamos como começou em Jesus, muito especialmente, e a partir disso, a igreja, o reino de Deus se estabelece, se espalha, e passarinhos fazem então os seus ninhos entre as suas folhas. Ou seja, pessoas de todos os lugares encontram abrigo, refúgio, o consolo, o fortalecimento, a orientação para a sua vida, no mundo todo. Esse é o efeito justamente da ação continuada de Deus na palavra e nos sacramentos. Parece, ora, pequeno e frágil, se nós pensarmos até a igreja nos dias de hoje. Diante de tantos desafios e problemas, nós parecemos pequenos, frágeis, fracos, e nós o somos, de fato. Assim como a semente, ora, plantada e semeada. Assim, o reino aqui de Deus. Mas lembremos, e não podemos esquecer, que é Ele justamente que faz as coisas acontecerem e que dá o crescimento. Eu posso semear, regar. Eu posso ser um instrumento na sua obra. Mas o crescimento justamente vem de Deus. E é Ele que faz a coisa acontecer. Isso, no entanto, é de muito consolo para nós, mesmo que por vezes nós cheguemos a pensar, puxa, seria a hora de Deus pôr um ponto final na história da humanidade. E já nos levar todos de uma vez só para o céu, o que seria infinitamente melhor, sem as marcas do pecado, para irmos já de muda para uma casa que é eterna. Não seria maravilhoso? Talvez muitos agora, pensando no sentido literal da palavra, talvez retornando às suas casas, talvez tenham que abandoná-las de novo.
ou talvez até muitas casas que não foram ora destruídas, serão destruídas. Mas talvez muitos almejam ir para uma casa nova, uma casa melhor, talvez uma casa onde tenham mais segurança. Agora é preciso dizer, aqui neste mundo, entre meio a tudo, sempre haverão o pecado e as suas consequências. Mas nessa casa que é eterna, onde nós vamos viver no céu, estaremos isentos de avarias, de danos, de destruições. Portanto, queridos irmãos, tenhamos cuidado da nossa fé, que nós possamos aproveitar sempre as oportunidades que Deus nos dá de encontro com Ele na sua palavra e sacramentos. O culto, estudo bíblico, devoções diárias, vida de oração, a Santa Ceia, para que sejamos fortalecidos em Cristo e para que não corramos o risco de deixarmos de fazermos parte do reino de Deus. Que perigos existem? O diabo é um perigo, o mundo é um perigo, a nossa carne é um perigo. O salmista falou de conselhos dos maus. Nós aqui somos advertidos quanto ao exemplo dos que não querem saber de Deus. Um outro perigo são aqueles que zombam do que é sagrado, aqueles que desprezam a palavra. Que nós possamos continuar pelo Espírito, sentindo prazer no meditar na palavra, estar na casa do Senhor. Que nós possamos sentir e perceber o quanto é bom estar no colo de Deus e ter o seu cuidado, estar na sua sombra. Mesmo que pareça pequena esta árvore, mas que abriga muitos pássaros, ou pássaros de todos os tipos, que possam ali, sob a sua sombra, fazerem os seus ninhos, construírem as suas histórias, terem a sua vida marcada no amor e na graça. Que possamos seguir como uma árvore na beira do riacho, ou seja, uma árvore que tem a água que precisa, para que no tempo certo ela dê a fruta e não venha a murchar, porque esse é um caminho de bênção, um caminho de felicidade, principalmente para a eternidade. Não queremos cair de Jesus e nos tornarmos como a palha que o vento leva, porque o fim dos maus é a desgraça e a morte. Mas o que nos espera, queridos irmãos, em Jesus, é uma casa maravilhosa e perfeita, onde não vamos mais gemer, sofrer, chorar, nem nos decepcionar. Uma casa onde nós vamos viver em eterna alegria e bem-estar para sempre. Uma casa perfeita, assim como Jesus é perfeito e nos trouxe a graça e o amor desse nosso Deus, que muito nos ama e está sempre conosco. É maravilhoso fazer parte do reino de Deus por Jesus, aqui e assim para sempre, lá no céu. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Criei em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Pode se assentar. Os contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica desse encontro. Cristo te chama, estejas pronto. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Vamos à luta, somos irmãos, jovens de hoje, buscando união, fazendo de Cristo nosso espelho. Ele é muito sábio em seu conselho. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Nós vamos falar com Deus em oração nesse momento e nós também queremos incluir na oração os aniversariantes dessa semana. Hoje também lembramos o aniversário do presidente da congregação, o senhor Jairo Herli. Mais alguém está de aniversário, que está presente hoje aqui? Alguma outra comemoração, aniversário de casamento? Vocês lá? Qual é o nome de vocês mesmo? Alceu e Marli? Marley. Quantos anos de casamento? 30. Hoje? Dia 11. Ok. Então, Alceu e a Marley. Ok. Vamos falar então com Deus em oração.
Ó grande e misericordioso Deus, que revelaste o teu Filho Jesus, nosso Senhor, aos apóstolos e assim a todos os cristãos, através também da tua palavra. Nós te agradecemos por mais este dia em que mais uma vez desfrutamos de tua graça abundante. Mais um dia para celebrar o perdão de Cristo, alcançado a nós por meio de sua morte na cruz. E ainda, mais um dia em que podemos acordar para contemplar o dom da vida e tudo que está ao nosso redor. Senhor, nós também te agradecemos por todos os aniversariantes desses dias. Lembramos aqui o Sr. Jairo Luiz Herli, que hoje também está de aniversário. E também todos aqueles que completaram mais um ano de vida, que aqui não foram mencionados. Que possam sempre, Senhor, sentir o teu cuidado, o teu amor, a tua graça. E te louvar todos os dias, porque tu revelaste este amor e esta graça por meio da tua palavra a cada um de nós. Que o Senhor os continue abençoando junto de suas famílias. Também, de maneira especial, o Senhor Alceu e Marley completam 30 anos de casamento. Aliás, completaram no dia 11. Que o Senhor os continue abençoando, guardando, dirigindo, como um casal que teme a Ti, Senhor. E que eles possam ser exemplos de fé e de vida também aos seus filhos e também aos demais irmãos na fé. E ao lembrar deste casal, Senhor, nós oramos por todos os casais de nossa congregação, por todas as famílias desta congregação. Que o Senhor continue abençoando as famílias, as uniões matrimoniais. Que o Senhor os conduza sempre em Cristo a construir a sua casa na rocha verdadeira e firme, que é Jesus. Querido Deus e Pai, do mesmo modo que governas e usas de tua mão para sustentar toda a tua criação, unicamente por sua palavra e sua vontade, use de tua mão, por meio dos governantes e autoridades, para que eles possam agir com justiça e fazer um bom governo de todas as nações. Olhe para nossos pais, para que eduquem seus filhos com sabedoria, amor e disciplina na fé, por meio de sua palavra. Para que assim cresçam nessa fé e sejam verdadeiros crentes, sendo eles bons servos teus. Por favor, ó Deus, não esqueças dos professores, para que aproveitem seu dom do ensino para formarem bons alunos. Que por meio deles as crianças de nossa nação cresçam com sabedoria e possam ser bons profissionais e cidadãos. Te pedimos pelos profissionais da saúde para que possam, sendo instrumentos teus, cuidar daqueles que sofrem. Assim colocamos nas tuas mãos todos os enfermos, especialmente aqueles que são membros dessa congregação. Também colocamos nas tuas mãos todos os idosos. Ainda, ó Senhor, nós intercedemos por todos os famintos e desabrigados. Use-nos para servi-los em suas necessidades. Haja por meio de nossas vocações para com eles e desperta em nós misericórdia para que os amemos incondicionalmente. Concede-nos, querido Pai, todo o sustento da alma. Que nunca falte fé em nossos corações. Envia, ó Deus, o teu Espírito para que nós não caiamos da fé e vivamos uma vida em santidade e serviço a Ti e ao nosso próximo. Faça com que nós nos alegramos em Te servir para a Tua honra e louvor. Abençoa também todos aqueles que participam da Santa Ceia, para que recebam Teu corpo e sangue em benefício pelo perdão dos pecados. Por Teu Filho amado, Jesus, o Cristo. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno
justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Todos podem sentar?
Queridos irmãos, seguimos com a distribuição da ceia, conforme também costume da congregação. Lembrando que são bem-vindos à ceia todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que foram instruídos conforme também essa doutrina. Aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, que querem corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo e creem na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, lhes trazendo perdão, vida e salvação com o seu corpo e sangue, são bem-vindos à ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de Teu sangue
do temor salvaste, adoram-te, Senhor, pois anunciaste a transgressão, trazendo paz celeste e graça ao coração. A tua mesa venho com fé e contrição. Em ti, Jesus, eu tenho real consolação. Que os anjos possam celebrar o Filho transmutado, a volta ao pátrio lar. A ti eternamente queremos pertencer. A ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua gremita, vem dar-nos tua paz. Nos colocamos de pé. Que esta ceia vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Seguimos conforme na projeção Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Queridos irmãos, que Deus os abençoe, sigam com Jesus, sigam bem. Nos cumprimentamos também na saída.